quero mandar um abraço para minha querida mãe, Ondina de Alencar Mendonça. Ficou de baixar o aplicativo ontem para escutar o nosso programa. Ela tem 90, mais de 90 anos. A minha querida mãe Ondina de Alencar Mendonça, ligadinha no programa, uma pessoa lúcida, né? Sempre ligadinha nas questões sociais. Eu acho que eu herdei isso. Eu e meu amigo Raimundinho do Deto, meu irmão, né? Amigo e irmão, herdamos dela aí. Esse jeito aí de estar sempre ligado nas coisas, participando. Muito importante este apoio da minha querida mãe, meu querido irmão que sempre escuta o nosso programa. A incentivo, excelência. Tudo nessa vida é incentivo. Não tem essa de você vencer na vida sozinho, né? Você vence com apoio da família, dos amigos, e de todo mundo que gosta de você, sempre lhe levando sua autoestima. É assim que a gente vence na vida. Então, um deixa aí para você, né, que vê o seu filho aí que está estudando, batalhando, trabalhando, não se canse de elogiar o seu filho todos os dias. Dá uma palavra de conforto. A vida não é fácil, né? Muitas das vezes você não tem dinheiro aí para pagar o ônibus, para comprar a roupa que você deseja, mas é assim mesmo. Quanto mais dificuldade você passa, mais coragem você tem que ter de vencer e vencer bem. E quando você vencer, excelência, né? Eu digo para você, porque nós somos batalhadores, quando a gente vencer, a gente não esquecer dos mais humildes, porque a gente vê muita gente aí, excelência, inclusive advogados, que vieram de baixo e agora se acham que são ricos, que querem humilhar os colegas, que querem defender, inclusive, os ricos, em vez de defender muitas das vezes. Claro que tem advogado que está rico, mas tem advogado que não está, igual a gente que está batalhando e defende o outro lado, a classe dos empresários, dos latifundiários, excelência. Pois é, isso aí eu verifico muito, né, pelos grupos que a gente participa aí, né? Sim. E ver do camarada estar preocupado em desenvolver o trabalho dele avançar, né, na área que ele está. Ele está preocupado em defender contrariamente, o imposto sobre grande fortuna. Ele não tem nenhuma pequena fortuna, imagina uma grande. Sim. Entendeu? Ele fica preocupado com essa taxação, tá? A gente tem que corrigir isso no país. A gente tem que levar como base, como exemplo, 2 países que têm uma taxação forte, correto, que é os Estados Unidos e a Espanha. Sim. Vê se o Neymar quer continuar na Espanha lá, porque lá se faz aquilo que realmente tem que se fazer em qualquer canto. Quem tem mais, quem ganha mais, tem que pagar mais imposto, é lógico, entendeu? E quem ganha menos, doutor, tem que pagar menos, e quem não ganha nada, não tem que pagar nada. É o que é justo, né? É assim que o país desenvolve. Agora aqui não, aqui nós temos no Brasil a coisa invertida. O bilionário paga 4% de imposto e o assalariado paga 28% de imposto. correto. E como é que pode um negócio desse? O seu Bolsonaro tirou o imposto do jet ski. Olha só que maravilha. Quem é que vai ter condições, um pobre na favela, de ter jet ski? Né? E Sim. também tirou o imposto sobre o jatinho e sobre o helicóptero. Quer dizer, correto, só pensando na classe alta, não se pensa na classe baixa. É verdade, excelência. É verdade, então, felizmente. Sim, excelência, prossiga. Então, doutor, se nós não tivermos uma reforma tributária. Correto, excelência. Eu só pedir para baixar essa televisão aqui, excelência. Fique à vontade, excelência. Então, se nós não tivermos uma reforma tributária, nós não vamos ter condições de avançar até na redistribuição de renda, que é o grande sonho da população brasileira. A população brasileira, ela sofre, tá? Por quê? Porque há concentração de renda naqueles que detêm o capital, tá? Quando a gente vê a preocupação do mercado
O mercado não está preocupado, doutor, com quem está passando fome. O mercado não está preocupado se o camarada tem dinheiro para o transporte. O mercado, as bolsas de valores, elas estão preocupadas com o capital delas e com a especulação. Essa que é a preocupação deles. O mais surpreendente, né, doutor, que esses colegas aí que não têm todo esse capital, os colegas advogados, ficam preocupados quando a alta do dólar, quando eles não têm nem real no bolso. Correto. E ficam preocupados com a queda da bolsa, quando eles não têm nenhuma ação lá de lugar nenhum. É estranho isso aí. E doutor, eu vi um dia deste uns colegas aí, um colega, não digamos que de passagem, né? A maioria é gente boa pra caramba, entende a nossa luta. Mas tem aquele né, que foi contaminado aí pelo vírus do bolsonarismo, que estava criticando o MST porque invadiu umas fazendas aí, diga-se de passagem, fazendas improdutivas, terras improdutivas, o que tem de terras devolutas no Brasil, terras que improdutivas, que não geram nada, e tá na lei, na Constituição, que as terras, ela tem que exercer um papel social, excelência, sob pena de desapropriação. Então, esse movimento do MST, se diga-se de passagem, é um movimento legítimo. Se não for legítimo, é moral, porque é inadmissível que tenha grandes latifundiários com grande quantidade de terras sem produzir nada, só empatando o nosso país, enquanto tem muita gente querendo trabalhar na terra, querendo produzir na terra, e que se diga-se de passagem que a boa parte da nossos produtos vem desse povo, do pequeno agricultor, esse que trabalha, esse que vai para o dia a dia, porque os grandes agricultores, os empresários do agronegócio, a maioria das vezes exportam os seus produtos para o exterior, enquanto quem sustenta a economia nacional, abastecendo os mercados com produtos agrícolas, são os pequenos produtores. E o colega lá defendendo os grandes latifundiários, vai ver que o colega não tem nenhum pedaço de terra, excelência. Não tem assim para plantar uma macaxeira, pelo menos. E defendendo os grandes latifundiários. Então, é uma inversão de valores, como você coloca muito bem, doutor, que as pessoas acabam defendendo o lado que está explorando ele mesmo. É incrível isso, é surreal. Vai ver, doutor, que o colega lá não tem nenhuma casa própria, entendeu? E fica defendendo aquilo que é indefensável, como o senhor falou. Até aqui no Amapá, quando a gente vai nessa estrada aqui daqui para o Iapoque, o senhor vê a imensidão de terra improdutiva. Verdade, essa não se vê nada. Aquilo ali, e eu não estou falando da mata, não. Eu estou falando daquela parte lá que a gente vê que é só o cerrado. Entendeu? Improdutivo, não se produz nada, não se produz arroz, não se produz nem as hortaliças, né? Sim. Nem tomate, nem nada, entendeu? E a gente tem que importar tudo isso, a gente importa tudo isso lá de São Paulo, lá do Sul, né? Quando que aqui já poderia ter uma economia forte, uma agricultura forte, uma agricultura familiar, porque o senhor bem falou, o agronegócio é importante para o país no sentido da taxação, da tributação que eles sofrem, tá? Mas se a gente for analisar, o agro não vai resolver o problema do desemprego no país, mesmo porque a maioria lá houve já uma reforma que não precisa mais do trabalhador, tudo é na máquina, entendeu? Só naquelas máquinas lá que plantam e que também colhem, entendeu? E o grande mercado deles não é o Brasil, não. O mercado deles é a China, é os Estados Unidos, é a Europa. Estão pouco se lixando em abastecer o mercado aqui nacional. Então a mesma coisa a gente vê, doutor, lá em cima. As grandes empresas hoje em dia estão demitindo, né, para fazer a forma digital, né? Elas estão demitindo, como até os próprios provedores aí, como o Google, como o Twitter, todos houve uma demissão, porque eles já estão fazendo uma reforma, entendeu? Mas essa reforma eles não precisam
eu não preciso de 1.000 funcionários, só preciso de 10. Porque e o empresário, você sabe disso, ele não vai pensar 2 vezes em demitir para que o lucro dele aumente. Correto. Então, o que vai desenvolver o desemprego nesse país, tá, é o que o Lula vai fazer, eu acredito. Ele vai tentar abrir o crédito para pequena e média empresa. Essa emprega, essa dá emprego, essa gera renda, tá? E essa é um emprego imediato. Nós temos os concursos públicos, correto, dependendo da necessidade da União, dos estados e do município. Só que os concursos públicos é uma guerra e também não vai suprir o problema do desemprego no Brasil. Então a gente tem que ter 2 pontas, tá? Desenvolver a pequena e média empresa, desenvolver também a agricultura familiar, tá? E dar condições para qualquer um que queira abrir o seu próprio negócio ter acesso ao crédito. Muito bem. Nós estamos aqui no programa O Direito em Debate, aqui na sua 105.9, Rádio Onda Livre de Santana. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Doutor Andrei Pinheiro, sobre as notícias da semana, vamos dar uma pincelada aqui do portal G1. Vinícola Aurora pede desculpas e diz estar envergonhado por usar mão de obra de trabalhadores em situações semelhantes à escravidão. Carta aberta foi divulgada nesta quinta-feira 2. Homens foram contratados para trabalhar na safra da uva e contaram terem sofrido agressões com choques elétricos, spray de pimenta e têm sido submetidos a cárceres privado e agiotagem. Então, era uma carta aberta divulgada na quinta-feira 2. A Vinícola Aurora, uma das 3 que usaram mão de obra análoga à escravidão durante a colheita da uva em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, pediu desculpas aos trabalhadores resgatados e disse ter vergonha. Então, Excelência, por mais que seja trágico esse posicionamento deste vereador lá de Caxias do Sul sobre a questão do trabalho escravo, ele se prejudicou sim, com certeza. Ele cometeu vários crimes, mas, Excelência, ele trouxe à luz uma situação muito peculiar ali naquelas regiões, que é a questão da escravidão, do trabalho escravo, também o posicionamento, porque aquele vereador lá, ele representa ali o posicionamento daqueles empresários, daqueles grandes empresários lá, que exploram os trabalhadores com mão de obras escravas, e ele trouxe aí o sentimento daqueles empresários em relação aos nordestinos. Então, hoje é um corre-corre aí dessas empresas pedindo desculpa. Inclusive, ele próprio também pediu desculpa chorando, disse que a mulher vai separar. Tem matéria aqui, Excelência, ele falando que a mulher quer se deixar dele, porque ele falou aquelas besteiras. Olha, esse povo, Excelência, além de ser um povo cruel, um povo mau, não essa minoria aí que insiste em defender o fascismo, em defender o nazismo, que esta é uma posição nazista, eles ainda são covardes. Eles falam a besteira e logo depois correm para pedir desculpas ao povo, mas o estrago já foi feito. E eles seguem à risca lá o seu chefe mó, o seu mestre mó, o fugitivo lá, que é da mesma estirpe. Fala besteira e ali para aquele cercadinho falar besteira, depois corria para pedir desculpas. Então, além de serem cruéis, são covardes. Realmente, eles são covardes, tá? Depois que um camarada desse fala uma bobagem dessa. E, aliás, é o seguinte, eu sempre falei isso, doutor. Depois que o Bolsonaro ele fez um trabalho, o esgoto estava lá. Simplesmente ele te retirou a tampa
e saiu todo esse esgoto que a gente vê aí. Correto. A gente vê gays homofóbicos, hoje em dia a gente vê gay homofóbico, preto racista, né? Sim. Nordestino nazista e assim por diante. E pobre de direita, né? O pobre que defende o rico, né? Felizmente. E o evangélico defendendo arma dentro da igreja. E o evangélico é surreal. Defender, seguir Jesus e defender a paz, e não são todos, a gente tem que deixar bem claro isso. Tá? Isso é uma minoria, entendeu? E graças a Deus que é uma minoria, mas eu acredito que essa minoria desses radicais chega aos 20% do total aí dos eleitores desse cidadão. Correto, muito bem. Doutor Andrei Pinheiro aqui no estúdio da sua 105.9, estúdio virtual aqui, estamos fazendo o programa aqui pelo Zoom. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Doutor Andrei, vamos tocar uma musiquinha aqui, enquanto a gente refaz a nossa conexão do Zoom. Nós ainda não adquirimos ainda o aplicativo. Já começou a dar uma falhada aí na internet. Aí. Viu, né? Começou a dar um leque aqui na internet, né, Excelência? Tá dando aí tá dando um delay. Tá dando um delayzinho, como a gente fala. Tá. É porque a internet, infelizmente, eu não estou usando cabo de rede no computador. Ah, tá. Aí dá esse problema aí, mas sábado, se Deus quiser, nós vamos estar lá em Macapá, já transmitindo lá. Vamos estar lá no estúdio, eu, senhor doutor Elsonias e doutora Kênia, e fazer um convite ao nosso querido amigo Paulinho do Cinema, que está de mudança, parece, e eu não sei o que aconteceu, mas vamos atrás do nosso querido amigo Paulinho do Cinema. Tô com saudade de ouvir a história de Santana. Sim, verdade, Excelência. Nosso ouvinte, né? Correto. Outro colega você, João Paulo Martel, que pergunta: cadê o Paulinho? Verdade. Ele não tá mais no programa. Eu digo: não, ele vai voltar. Muito bem. Vamos refazer aqui a conexão do Zoom, Excelência, e nós voltamos logo com o programa O Direito em Debate, na sua 105. Já estamos com o programa Direito em Debate, voltamos com a discussão aí na próxima pauta sobre a questão do trabalho escravo, sobre a questão também das prerrogativas do advogado e a questão dos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Voltamos logo aqui com o debate aqui na sua 105.9. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho e linha que brilha quando anoitece. Na minha casa se desce, mesura na luz do dia, pra afugentar quebranto. Na hora da fantasia é fácil, vai lá! Vai lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo,
com a linha do Equador. É fácil o mereço falar quando o sol se pôr na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho-linha que brilha quando anoitece. Na minha casa se desce mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Bom dia, voltamos com o programa O Direito em Debate aqui na sua 105.9 Rádio Onda Livre de Santana. Aqui Doutor Alencar, o Caçador Web, e aí do outro lado da telinha o nosso querido amigo Doutor Andrei Pinheiro. Estamos aguardando aí a nossa querida amiga doutora Kênia Pinheiro e doutor Eusonias. O doutor Eusonias, esse grande advogado criminalista amapaense, que nos honra muito de participar do nosso programa aqui no estúdio da 105 ou no estúdio da Rádio RCW e também pelo Facebook, onde nós estivermos. Dizer para você que você pode compartilhar a nossa live, tá? Compartilhe e siga o canal da transmissão, compartilhe, vamos expandir esse programa para todo o nosso querido estado do Amapá. Esse programa de grande valia, porque é um programa que leva o direito aos lares das pessoas, e os nossos telefones estão disponíveis para você ligar, participar, e para você também ligar para nós, tirar sua dúvida jurídica, né? Você aí que tem um problema jurídico, um problema criminal, um problema, enfim, de civil, né? Ligue aí que nós tiramos a sua dúvida aí, e nós vamos lhe ajudar no que você precisar, porque a nossa missão é essa: levar o direito para dentro dos lares das pessoas, levar o direito para a sua casa, para onde você estiver. Sempre você está precisando de uma orientação jurídica todo o tempo, não é, excelência? As pessoas, nós vivemos num mundo conturbado, cheio. Se você vai muitas das vezes numa loja, você, em algumas situações, você tem lá o seu direito violado. Se você vai num departamento público, seu direito violado. Enfim, o direito está aí para ser exercido e nós estamos aqui para lhe ajudar. Doutor Andrei. Toda certeza, né? Nós estamos já num mundo em que a gente está tendo muitos conflitos aí, conflitos de toda a ordem, o senhor já elencou. Conflito na ordem do consumidor, conflito na ordem criminal, na ordem civil. Então a justiça, ela vem para dirimir esses conflitos. Mas a gente está vivendo na justiça, né? Correto. A procura não na área criminal, né? Mas a procura na área civil, na área trabalhista, sim, na área previdenciária, na área até do direito de família, para nós termos a conciliação, né? O acordo, né? Que a gente vê muito no direito americano. O direito americano, ele é tão expansivo, tá? Que tem cada estado tem a sua legislação. A maioria dos estados, todo o processo, tá? Seja até cível, ele vai para o tribunal do júri lá. Ele vai passar
tá, por um colegiado. Quer dizer, se eu entrar contra uma empresa, digamos, que ela está destruindo, que ela está causando dano ao meio ambiente, Correto. Certamente esse processo lá nos Estados Unidos vai para o júri. Quer Sim. dizer, eu contra a empresa no júri, com 7 pessoas que vão decidir qual é o lado que está correto. Correto. Entendeu? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos a definição de que só o homicídio, né, o infanticídio, tá, e o aborto e também a tentativa de homicídio que são características e crimes que vão ser julgados, né, pelo tribunal do júri. Eu esqueci de falar, hoje se chama também um feminicídio. Sim. Que antes estava incluído nos homicídios, né? Correto. Só que agora é uma nova nomenclatura. É o crime contra a mulher. Quer dizer, a morte de uma mulher através de um homem ou de outra mulher. Então Correto. Isso aí se considera como feminicídio. Então, nós temos aqui no Brasil também, na área do consumidor, a tentativa que tudo se resolva na parte do acordo. Entendeu? Então ainda tem aquela nomenclatura lá, doutor, dos tribunais, né? A arbitragem, né? Correto. Eles servem para isso, eles servem para chamar as duas partes concordam lá com o acordo de dívida, de seja de qualquer coisa, e isso aí automaticamente é feito o acordo, e isso não vai ser mais um processo no judiciário. Correto. Porque nós sabemos que o nosso judiciário está abarrotado de processos. Com certeza. É inadmissível. Eu não sou civilista, eu sou advogado criminalista. Correto, Silêncio. Mas eu e o meu amigo, eu e o meu sócio Paulo Martel, Sim. nós tivemos que esperar 7 anos para que uma demanda civil fosse resolvida. Isso aí, meu amigo, pelo amor de Deus, 7 anos. E doutor Andrei, e aqui no Pará, tem um amigo meu, advogado, aqui no Pará, tem uma ação que ele me mostrou nas pequenas causas que vai ser julgada só em 2024 em Belém. Já pensou um negócio desse? Até lá o direito da pessoa pereceu, Excelência. Não obedece o princípio da celeridade processual. Se tem dificuldade em organizar os processos para julgamento, contrate mais juízes, abra mais comarca, contrate juízes, mas o que não pode é um direito das pessoas, que é o direito ao processo, é o direito à justiça, ter um retardamento dessa forma. E, enfim, um processo que leva aí 7 anos, Excelência, quando sai, a pessoa já até morreu, com certeza absoluta. Em muitas das situações. E olha que eu vou eu vou lhe dizer mais uma coisa. Correto. Isso foi até o Tribunal de Justiça. Já pensou se eles recorrem até no STF? Meu Deus do céu. Ia ser uns 15 a 20 anos. Muito bem. É isso que eu estou lhe falando. Hoje em dia, olha, um dia... Sim. Pois não, Excelência, pode concluir. Um dia desses veio um grupo aqui do CNJ para fazer aquela fiscalização anual que eles vêm aqui no Tribunal de Justiça, né? Correto. Só que o nosso Tribunal de Justiça, comparado a outros, são uma maravilha esse Tribunal de Justiça. O senhor entra com mandado de segurança, no máximo uns 4 dias o senhor está com a sua liminar já resolvida. Sim. Às vezes, quando é emergencial, que é a área de saúde, é rápido. Mas, doutor, eu entrei com mandado de segurança na Justiça Federal daqui. Sim. O senhor acredita que a liminar saiu em 2 meses? 2 meses para sair a liminar. Meu Deus. E engraçado, o CNJ vem aqui e não resolve o problema da Justiça Federal. Correto. Entendeu? A Justiça Federal, ela é lenta demais. Nós estamos em outra situação, de uma briga de direito possessório, tá, de terras. Sim. Aqui, que envolve aqui no Mazagão, eu e o doutor Paulo. E o senhor veja, a gente entrou com a inicial, já fazem 4 meses, doutor. Correto. E nada do juiz pegar essa inicial e dizer o que vai ser feito. Isso é a Justiça Federal. Muito bem. E já me falaram que a Justiça Federal aí do Pará é pior. Com certeza.
Muito bem, já está aqui conosco a nossa querida amiga advogada, civilista, nossa querida Kênia Pinheiro. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor Alencar, doutor Márcio Andrei. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre uma honra tê-la aqui, excelência. Senhora que é uma excelente advogada. Doutora Kênia Pinheiro, nós estávamos aqui no programa comentando sobre a questão nós já comentamos sobre o trabalho escravo, né? Essa matéria triste que nós vimos aí, que permeou os meios de comunicações, aí, principalmente as redes sociais, o que acontece lá no sul, né, do Caxias do Sul, ali com o trabalho escravo, pessoas ali vivendo em situações análogas a de escravo em pleno século XX, com todas as leis, e isso no nosso país. Eu acredito que o trabalho escravo ele sempre existiu, mas infelizmente o Estado começou a esconder esse tipo de violação, de crime, excelência. Até hoje ainda existem esses crimes análogos, não só no Sul, mas também aqui muito no Pará. Existem esses crimes, infelizmente, em pleno século, né, 21, estamos em 2023, ainda acontece essa situação de trabalho, trabalhos análogos à escravidão. Acontece, é muito triste, né, no Brasil. Hoje em dia, a gente sabe que houve a reforma trabalhista aí. Sim. Tentam a qualquer custo retirar direitos dos trabalhadores. Verdade. Mas a escravidão não pode voltar, entendeu? Todos os trabalhadores eles têm direitos constituídos e isso deve ser respeitado. É muito triste para o Brasil, a história brasileira. Verdade, doutora Kênia Pinheiro. E doutores, aqui no Direito em Debate Seu Direito, nós vamos entrar aqui na pauta dos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. E hoje nós temos aqui quem vai ler a matéria, aqui um trecho da lei para nós, é a nossa agora assistente virtual, a inteligência artificial, excelência, que vem aí dominando o mundo aí, que vai ler para nós aí um trecho, para nós começarmos o debate. Ela vai ler aqui um pedaço da lei e um pedaço dos direitos aqui das pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu não sei se vocês escutam quando eu coloco o áudio daqui você escuta a musiquinha aí, doutor Andrei, quando tá tocando aqui? Dá para escutar? Escuto, sim. Dá pra Beleza. escutar. Então vamos lá, aqui no Direito em Debate e o seu direito. O Direito em Debate e o seu direito. Doutor Andrei Pinheiro, doutor Elsonia, bom dia doutor Alencar, doutor Andrei Pinheiro, doutor Elsonias, doutora Kênia Pinheiro e ouvintes do programa Direito em Debate. A Lei nº 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma importante legislação brasileira que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Ela entrou em vigor em 2016 e tem como objetivo promover a inclusão social e garantir a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência em diversas áreas da vida. A lei estabelece diversos direitos para as pessoas com deficiência, como o direito à educação inclusiva, à acessibilidade, à saúde, à igualdade de oportunidades de trabalho, ao transporte e à cultura. Além disso, a lei prevê a criação de políticas públicas e medidas para garantir a inclusão dessas pessoas na sociedade. A lei representa um avanço importante na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Entre os principais avanços podemos destacar: 1. Ampliação do conceito de deficiência. E a lei amplia o conceito de deficiência para incluir não apenas as limitações físicas, mas também as intelectuais, sensoriais, mentais e múltiplas. 2. Garantia de direitos. E a legislação prevê a garantia de direitos das pessoas com deficiência em áreas como saúde, educação,
trabalho, transporte, acessibilidade, cultura e lazer. 3. Acessibilidade. E a lei estabelece que a acessibilidade é um direito fundamental e que os órgãos públicos e as empresas privadas devem promover medidas para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência em seus espaços e serviços. 4. Inclusão escolar. A lei garante o direito das pessoas com deficiência à educação inclusiva, em todos os níveis e modalidades de ensino. 5. Mercado de trabalho. A legislação determina que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar uma porcentagem de suas vagas para pessoas com deficiência. 6. Criminalização da discriminação. E a lei torna crime a discriminação contra pessoas com deficiência, seja ela direta ou indireta, em qualquer âmbito da sociedade. Esses são alguns dos principais avanços trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social das pessoas com deficiência no Brasil. Humberto Cardoso para o programa Direito em Debate aqui na sua 105,9 FM, Rádio Onda Livre de Santana. Muito bem, doutor Andrei Pinheiro, você escutou aí a nossa assistente virtual aí da inteligência artificial, colocando aí um pouco sobre a legislação, essa lei aí, excelência, 13.146 de 2015, né? Também conhecida como lei aí é a lei que ampara as pessoas com necessidades especiais. O que é de se espantar, excelência, é louvável que a lei esteja em vigor, que a lei foi aprovada, promulgada, enfim, que está valendo, mas é de se espantar que essa lei foi, pelo menos uma lei assim robusta, no sentido, foi aí promulgada em 2016, excelência, tão recente aí na história do Brasil, uma lei que ampare as pessoas com necessidades especiais. Portadoras de necessidades especiais, que são essas pessoas que precisam muito mais que nós. Se nós precisamos de apoio do governo, de apoio da sociedade, porque ninguém sobrevive só, imagine, doutor, uma pessoa portadora de necessidade especial. Doutora Kênia Pinheiro. Doutor, essa lei aí que foi sancionada em 2016, essa 13.146, antes dessa ainda tinha uma outra lei que era específica, a lei Brunice-Piana, 12.764 de 2012. Essa daí institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa aqui é bem específica, de 2012, depois veio essa de 2016, mas confesso aos senhores, entendeu, que só em 2020, está em 2023, que eu comecei a ter conhecimento, eu como advogada comecei a ter conhecimento dessas legislações específicas sobre o transtorno do espectro autista. Quem faz até hoje, quem luta muito por esses direitos, ficou conhecido, foi aquele ator, o pai do Romeu Mion, Marcos Mion, entendeu? Então, os artistas, essas pessoas públicas, eu fico muito feliz quando eles levantam a bandeira da causa. E tem um filho, né, que tem um transtorno do espectro autista. Então, foi inclusive sancionada uma lei de identificação também, chamada com o nome do filho dele, que é Romeu Mion, em 13.977 de 20, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Correto. Tem também essa legislação da carteira de identificação, tem a redução de jornada de trabalho, que é muito importante esclarecer para os pais, que é a Lei 13.370 de 2016, que reduz a jornada de trabalho dos pais, porque servidores públicos, porque a criança que tem o espectro autista, eles têm que fazer fisioterapia, ir para psicóloga, psicopedagoga, eles têm uma série de acompanhamentos médicos. Então, por isso que a lei ela ampara a redução da jornada de trabalho para os pais,
entendeu? Tem que escolher o pai ou a mãe que vai acompanhar. Se tiver 2 servidores públicos, não são os 2, entendeu? Correto. É um ou outro, entendeu? Que vai acompanhar a criança, tá? Muito bem. Pois não, Silêncio. Tem vários, entendeu? Não sei se os doutores vão querer. Tem também uma coisa que é muito importante, a isenção de imposto em veículo, entendeu? O pai ele tem isenção para levar a criança, tem esse abatimento na redução do imposto. Tem outros também, se me deixarem, eu vou falando, mas vou passar a palavra para os meus colegas, para eles falarem também a respeito do tema, muito que é bem. muito importante. Muito bem, já está conosco. Pois não, Excelência. Muito bem, já está conosco aqui, doutor Elsonias. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutor Alencar. Estava escutando e aprendendo com a doutora Kênia, nossa colega, advogada aguerrida na causa da mulher. É uma satisfação para mim, doutora. Em seu nome eu já cumprimento os colegas doutor Andrei Pinheiro e doutor Alencar e a todos os participantes do programa e também a todos os ouvintes, né? O Dia da Mulher já se aproxima, dia 8 de março. E o que seria de nós, homens, sem as mulheres? As mulheres são aguerridas, guerreiras, e é uma satisfação para a gente ter a doutora Kênia como integrante desse programa. E eu já aprendi aí com a doutora Kênia, já aprendi aí 80% do que fala a legislação sobre o espectro autista e também sobre os deficientes, viu, doutora? Eu ganhei algumas ações nesse sentido. Meu escritório tem um braço no cível. Correto. Apesar da gente trabalhar na área criminal, mas logo no início de carreira a gente trabalha com tudo, né? E com 11 anos da advocacia, a gente vai aprendendo muito, né, doutora Kênia? Sim. E o escritório é muito amplo. O escritório ele teve uma ação que eu tenho satisfação. Eu tenho uma satisfação de trabalhar, que conseguiu para uma mãe que tem um filho deficiente, que ela teve a redução da carga horária sem a redução do salário, doutora. Ou seja, a mãe trabalhou só meio expediente, servidora pública, e não teve reduzido o seu salário. Então, isso na prática é muito gratificante para a mãe. Eu vou passar a palavra para o doutor Alencar, enquanto eu providencio aqui o fone de ouvido para melhorar nosso áudio. Muito bem, doutor Andrei Pinheiro, cadê o doutor Andrei? Doutor Andrei Pinheiro, estamos transmitindo o programa aqui, o Direito em Debate, na sua 105.9, aqui o doutor Alencar, doutor Andrei Pinheiro, doutora Kênia e doutor Elsonias. Doutor Andrei, estamos com saudade do doutor Paulo Henrique, não é verdade? Pois é, doutor, ele tá lá em Belém agora, né, a mulher dele tá passando por tratamento de saúde, né, e ele tá lá para Belém agora, tá passando uma temporada lá. Até desejando aí, né, que ela se recupere logo e que eles voltem aqui. O doutor Paulinho é uma enciclopédia jurídica, né, o senhor conhece todo aquele conhecimento dele, né, principalmente no direito romano, nas vertentes, né, do Tribunal do Júri, que vem lá do tempo do imperador, lá do César de Roma, do primeiro advogado que foi Cícero. Daí ele já começa a navegar, né, pelo direito romano. A doutora Kênia, ela falou sobre a luta, né, do povo lá do espectro autista, né, e eu lembro que ela se reportou até o Marcos Mion, né, doutor? Sim. Mas aqui nós temos, né, o doutor, como é o nome do doutor? Helder, né? Doutor Helder Afonso, né, que inclusive foi candidato, né, a deputado estadual, que também encampou essa luta, né, Excelência? O doutor Helder Afonso, inclusive, ficou de mandar um áudio para nós. Ele está à frente dessa luta aí, né, das pessoas portadoras de autismo, que são muitas, Excelência, e o autismo ele tem um grau, né? Ele vai do grau leve ao grau máximo. Mesmo, né? Pois não, Excelência?
Inclusive ele mesmo, né? Ele tem porque são graus, como o senhor falou, né? O dele é menor, mas ele é considerado autista também. É muito importante a gente esclarecer também. Os graus menores, né? Sim. E inclusive, doutor André, esses graus, eles são muito importantes para laudar, para o laudo e para ingressar no INSS com um pedido do BPC, que é um salário mínimo, uma prestação continuada para dar assistência a essas crianças, a essas pessoas, né? Pessoas, não é só crianças, pessoas que têm um aspecto autista. Aqui eu mando um abraço, aproveito e mando um abraço para o doutor Helder Afonso, que realmente aqui no estado do Amapá encampou, entendeu, essa luta e esse esclarecimento para muitas mães, entendeu? Então isso é muito importante, isso é muito salutar. Grande abraço para o nosso colega doutor Helder Afonso. E doutor Andrei, doutora Kênia, ontem até mandaram para o meu WhatsApp um vídeo de Macapá em que colocaram um poste ali bem no meio da calçada. Não sei se vocês viram aí um vídeo que permeou aí os grupos. Colocaram um poste no meio da calçada em que a pessoa com portadora de necessidades especiais, cadeirante, não vai conseguir passar, excelência. Eu acho um absurdo fazerem, instalar um poste ali ou qualquer outra edificação sem um estudo prévio, sem levar em consideração. Eu acho que a pessoa que colocou aquilo ali, ele não tem nenhum parente que ande de cadeira de rodas, não tem, nem conhece, eu acho que não teve nem formação, porque se a pessoa tem um pouco de sensibilidade, quem projetou aquilo jamais colocaria um poste ali na calçada, excelência. Eu já verifiquei essa triste realidade, né? E tem várias ruas aqui, inclusive, né? A cidade toda, ela não tem a definição do calçamento, né? A gente vê os cadeirantes andando no asfalto, doutor. Dividindo o asfalto com as bicicletas, com as motos e com os carros. Na realidade, tem toda uma legislação, né? Mas infelizmente não há fiscalização, né? Infelizmente a fiscalização ela não existe aqui no município, entendeu? Porque as calçadas deveriam existir justamente para isso, espaço público. Às vezes tem a calçada, mas não segue o ordenamento, entendeu? Do município, da lei do município, entendeu? Da lei do município, antes chamava de postura, né? O código de postura do município. Muito eu sei bem. porque eu já trabalhei trabalhei na Sindu e é uma calçada, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, ela não segue. Aí é necessário a legislação, nós temos muitas, mas infelizmente não tem fiscalização, entendeu? Correto. Fiscalização para a gente consertar esses erros aí, porque os nossos cadeirantes, as pessoas que têm limitação na mobilidade, na sua mobilidade física, estão dando realmente as ruas, junto com os carros, com as motos e com as bicicletas. Muito bem. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Doutor Elsonias, nós estamos aqui comentando, né, que o senhor está acompanhando sobre as pessoas com necessidades especiais. O vídeo que saiu ontem, estava nas redes sociais, a pessoa que colocou, aí eu não sei quem colocou, se foi a Equatorial, eu não sei. Só sei que colocaram um poste bem no meio da calçada onde transitam as pessoas e também os cadeirantes. É um desrespeito total, né, excelência, contra a pessoa com portadora de necessidades especiais. Oi, doutor. Acho que o doutor tá sem retorno, doutora Kênia. Doutor Elsonias. Será que ele não é o fone que ele colocou agora? Eu acho, pode ser o fone do doutor que ele tá.
Já? Agora está ouvindo. Conseguiu, excelência? Pode repetir a pergunta para ele. Doutor Elsonias, as imagens que nós vimos aí da empresa, não sei quem colocou, mas colocaram um poste aí no meio da calçada, né, em Macapá, onde a pessoa não consegue transitar, principalmente as pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso aí fere o princípio da dignidade da pessoa humana, fere a lei aí que protege as pessoas portadoras de necessidades especiais, a lei 13.146, né, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esta lei traz benefícios aí às pessoas e proteção à inclusão escolar, acessibilidade, garantia de direitos, ampliação do direito, do conceito de deficiência, excelência, porque antes se tinha aquela noção que a pessoa deficiente era só aquela pessoa que andava de cadeira de rodas e tudo mais, mas agora esse conceito ele é ampliado, excelência. Bom, estou com um problema no áudio. Vou colocar uma musiquinha aqui, excelência, enquanto a gente reforma aqui a conexão, aí o senhor volta a participar, tá bom? E nós já vamos entrar no próximo quadro aí, com a questão das prerrogativas do advogado. Vou colocar uma música aqui. Oi? Quando entrar na situação das prerrogativas, o senhor tem que explorar bastante o doutor Elsonias, porque ele é conselheiro da OAB. Muito bem. E ele tem tudo de prerrogativa. Muito bem, vamos doutor, antes do senhor finalizar, eu só queria falar um direito. Pois não, é muito importante, como o doutor Elsonias está falando no áudio. Sim. Tem também a lei 8.889 de 94. Correto. Aos autistas carentes, eles têm direito ao transporte gratuito em ônibus, sim, barco ou trem, e isso estendendo ao seu familiar, tá? É muito importante as pessoas que têm um filho que tem esse problema do espectro autista procurar os órgãos, no caso acho que aqui é o CETRAP, né? Sim. CETAP, entendeu? Para procurar esse transporte gratuito. E tem também esse transporte gratuito no barco. Daqui a gente faz muito uso de barco. E é gratuito. Doutora, só me tira uma dúvida rapidinho. Essa lei ela é federal, estadual ou municipal? Ela é uma lei federal. Federal, né? Tá bom, obrigado. Muito bem. 1899 e 94. Muito bem, doutora Kênia, doutor Elsonias, doutor Andrei Pinheiro. Vamos colocar uma musiquinha rapidinho enquanto a gente faz a reconexão aqui pelo Zoom, excelência. E nós já voltamos com o programa O Direito em Debate. Não saia daí, fique ligado que daqui a pouco nós vamos discutir sobre as questões das prerrogativas dos advogados aqui com o doutor Elsonias, doutor Andrei e doutora Kênia Pinheiro. Lua cheia de verão, tapiceira de inspiração. Macapá é madrugada, abraçado ao velho violão, eu canto pra você uma canção. Minha doce namorada, a mãe natureza é quem faz coisas assim. O Amazonas seca vai pro mar, mas quando enche vem pra mim. E nesse vai e vem do rio eu vou ficando com você. Vou cantar a madrugada inteira até o dia amanhecer. Noite, lua cheia de verão, tapiceira de inspiração. Macapá é madrugada,
abraçado ao velho violão, eu canto pra você uma canção. Minha doce namorada, a mãe natureza é quem faz coisas assim. O Amazonas seca, vai pro mar, mas quando enche vem pra mim. E nesse vai e vem do rio eu vou ficando com você. Vou cantar a madrugada inteira até o dia amanhecer. Até o dia amanhecer. Agora tá. O Direito em Debate. Apresentação: Doutor Alencar, o Caçador Web, Doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema. Continue ligado. Programa O Direito em Debate. Você sempre bem informado. Muito bem, voltamos com o programa O Direito em Debate, aqui na sua 105.9 Rádio Onda Livre de Santana. Doutor Eusonias, aqui no quadro O Direito em Debate e o seu direito. Nós falamos aí primeiro da questão do trabalho escravo no Brasil, depois nós falamos sobre a questão das pessoas portadoras de necessidades especiais, que tem lei que ampara, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E depois nós agora vamos entrar no quadro das prerrogativas, meia hora aí para falar, excelência, das prerrogativas do advogado. Nós já andamos dando aqui uma pincelada com o doutor Andrei, que existe, né, hoje esse tratamento com o advogado. Uma minoria expressiva insiste muitas das vezes em desrespeitar as prerrogativas do advogado, ferindo a lei, aí o Estatuto da OAB e o Código de Ética da OAB, excelência. Bom dia, doutor Alencar, bom dia a todos os ouvintes do programa. Eu estava acompanhando o programa e estava falando sobre os assuntos anteriores. E a questão das prerrogativas é sempre um assunto muito relevante. Correto. Sempre um tema muito oportuno. A sociedade precisa saber da importância da advocacia, do advogado, da advogada, para a defesa dos seus direitos. O advogado, como muito bem colocou, ele é um instrumento fundamental à administração da justiça. Sem advogado, não há justiça. Porque o advogado que trabalha para movimentar a inércia do judiciário. O judiciário, ele é um instrumento de imparcialidade. O judiciário só se movimenta se houver a presença do advogado. O artigo 133 da Constituição Federal é muito claro quando diz que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Essa palavra de essencial é interpretado pela melhor doutrina e também pela própria jurisprudência como necessário, indispensável à administração da justiça. Ou seja, sem advogado, advogada, não há justiça. Então, o advogado ele trabalha com o conflito, ele trabalha com a lide, ele trabalha com as situações em que ele defende a cidadania, defende o Estado democrático de direito.
E dada a importância da sua atuação, a Constituição Federal, o Constituinte de 1988, ele prevê a advocacia como um instrumento de cidadania. Porque o advogado que vai à justiça, ele sempre está representando o seu constituinte. Ele sempre está em nome do seu constituinte, em nome do cidadão. Então, quando o advogado é desrespeitado, o cidadão é desrespeitado. Então, a Lei 8906/94 prevê todas as prerrogativas da advocacia. E as prerrogativas da advocacia, ela é instrumento de defesa do cidadão e de defesa da cidadania. Então, dada a importância, correto. E a inteligência criou esse quadro para nós falarmos e tratarmos do assunto das prerrogativas. Muito bem, doutor Andrei, doutor Eusonias, doutora Kênia Pinheiro. Nós estamos aqui no programa Direito Debate, agora entrando na pauta aqui das prerrogativas, né, do advogado, que são tantas e que são indispensáveis na administração da justiça. A doutora Kênia Pinheiro sempre está aí nos tribunais. Lhe agradeço, excelência, também. Essa semana pediu um auxílio à doutora Kênia. Ela de pronto aí atendeu, fez os esclarecimentos para mim. E é esse o papel do advogado quando tem ética profissional, inclusive ajudar o outro colega advogado quando está com alguma dificuldade. Porque erra o advogado que pensa que sabe tudo, excelência. Muitas das vezes pensa que o advogado sabe tudo que nada. O advogado ele tem assim a obrigação de pesquisar, de procurar, de conversar, pedir informação de quem sabe. E eu agradeço muito a doutora Kênia Pinheiro aí, que me auxiliou esta semana, resolveu o meu problema, doutora. Então, isso faz parte também da urbanidade entre os advogados e também do respeito, né, que nós temos um pelos outros, e esse respeito que nós exigimos dos outros membros aí, do promotor, do juiz e todos os serventuários da justiça com o advogado tão essencial à administração da justiça, doutora Kênia. Sim, está lá no nosso código de ética, no nosso estatuto, que nós temos que ter urbanidade e respeito com nós, né, com os advogados e com as outras pessoas. Falar de uma forma respeitosa, mesmo que divergindo de ideias, a gente deve, o respeito, ele deve ser mantido, ele deve ser mútuo. Infelizmente, nós advogados ainda sofremos diariamente problemas de prerrogativas. E, doutor Alencar, eu vou fazer esse ano 20 anos de advocacia, que eu milito. Inclusive, conheço o doutor Eusonias, da Universidade Federal do Amapá. Nós fizemos Universidade Federal. Inclusive, ele fez um curso lá na Unifap. Não sei se ele se formou, não sei se ele vai voltar. Ele está aí conosco. Não sei se ele está conseguindo ouvir. Sim. O doutor Andrei está se conectando aí. Ele fazia enfermagem e nós nos conhecemos lá. E é um grande amigo, entendeu? Eu conheci lá na Unifap. Ele fazia enfermagem, não sei se concluiu o curso e eu fazia direito. Aí depois eu fiquei sabendo que ele se formou em direito. Rapaz, pois o doutor Andrei já foi policial militar, o homem é mil e uma utilidade aí. Doutor Andrei, a doutora Kênia está falando aí sobre a importância, né, das prerrogativas, da urbanidade dos colegas advogados um com o outro. Eu, inclusive, agradeci a doutora Kênia por ter me auxiliado esta semana aí no assunto. Deu tudo certo. E este tratamento humanitário que a gente espera também, excelência, dos órgãos públicos e advogados, essencial à administração da justiça. Doutor Andrei.
Doutor, realmente a gente espera, né, cordialidade, no mínimo educação, né? Muitas vezes a gente não tem. Eu já passei várias situações com funcionários públicos, policiais civis, policiais militares, tá? Funcionários do fórum, entendeu? A gente só tem a lamentar, né? As pessoas que vê o advogado assim como inimigo. Inclusive lá no IAPEDO, a dificuldade que a gente tem lá dentro do IAPEM, tá? E eu acredito que a gente tem até que agradecer, né, ao doutor Aurinei, porque se tem uma coisa que funcionou e que está funcionando aí na gestão dele, como presidente da OAB, é as prerrogativas. Pelo que eu vi aí, eu, graças a Deus, nunca precisei. Eu aciono a justiça quando tem que acionar, e assim a gente vai. Mas os colegas que precisam, eu sempre vejo a atuação imediata daí das prerrogativas aí, parabenizando aí um dos integrantes dela, que é o nobre doutor Eusonias aí, uma pessoa combativa e ativa. Muito bem, doutor Eusonias, o senhor que sempre está aí no IAPEM, né? No IAPEM, militando aí na área do direito criminal, eu gostaria que o senhor colocasse sua opinião sobre o tratamento dispensável ao advogado, principalmente no Instituto Penitenciário do Amapá, porque nós já tivemos aqui muitas reclamações no programa, inclusive nos grupos, de algumas das vezes os serventuários, o advogado tem dificuldade de exercer o seu trabalho ali no Instituto Penitenciário, doutor. Exatamente, doutor Alencar, doutor Andrei, que é um militante criminal, sabe das grandes barreiras enfrentadas pela advocacia, pelo advogado e pela advogada no exercício da profissão. São barreiras históricas, mas cada advogado e cada advogada, ele é um protetor que deve atuar para a defesa dos seus direitos e do exercício da sua profissão. O advogado, a advogada, ele exerce uma função pública. O Estatuto da Advocacia fala em munus público. E a atuação da advocacia, ela é um munus público. É considerado um serviço de relevância social. A advocacia, ela tem, dentro do seu artigo 133 da Constituição Federal, onde diz que o advogado, ele é essencial à administração da justiça. E no artigo 7º diz que o advogado, ele tem direito a acesso aos órgãos públicos a qualquer hora. E além disso, ele deve ser tratado com respeito por o servidor público, independente da presença e horário. Isso significa que o advogado ele tem que ser tratado com respeito e dignidade que requer a advocacia. A advocacia, ela tem regulamentação constitucional, porque não existe justiça sem advogada e sem o advogado. Porque é o advogado que defende a cidadania, é o advogado que defende o Estado Democrático de Direito. E um servidor público, ele tem por obrigação tratar e respeitar a advocacia com a dignidade que a advocacia merece. O advogado, ele não está lá no fórum, ele não está lá na delegacia, ele não está lá no IAPEM para prestar um favor, não. Ele está lá para exercer a profissão com dignidade em defesa da cidadania.
em defesa do cidadão, em defesa do Estado Democrático de Direito. O advogado ele não está lá para pedir uma migalha, ele tem que ser tratado com respeito, porque o advogado não é subordinado ao servidor público, com todo o respeito que nós temos aos servidores públicos. O advogado ele não está lá para pedir migalha no Instituto de Administração Penitenciária. Ele tem que ser tratado com a autoridade. O advogado é uma autoridade pública, porque ele exerce um órgão público, ele exerce uma função pública, e ele deve, no Estatuto da Advocacia, Lei 8906/94, diz que o advogado deve ser tratado com respeito por todos. A lei não diz pode, a lei diz deve ser tratado. E tem muitos servidores, aqui eu vou abrir o verbo de verdade, como é que a advogada e como é que o advogado são tratados, muitas das vezes, no Instituto de Administração Penitenciária. São tratados de forma totalmente desrespeitosa. Em delegacia não é primeira, nem segunda, nem terceira vez. O advogado, às vezes, é impedido de falar com o delegado, é impedido pelo agente, é impedido pelo agente penitenciário. Correto. De falar com o seu cliente, o que é um abuso hoje. É um abuso da autoridade, não tem outra palavra. O abuso, ele requer a força e a coação da lei. A gente não tem mais agora, hoje, não tem mais como pedir favor, porque a lei, ele endureceu para quem viola as prerrogativas da advocacia. O advogado, ele é uma autoridade pública. Ele é uma autoridade na defesa da cidadania. Então, independente do horário, independente do setor, independente do local, ele tem que ser recebido pelo delegado, ele tem que ser tratado bem pelos membros do Ministério Público, ele tem que ser tratado bem pela magistratura, independente, inclusive, a legislação diz, independente de agendamento de horário. Hoje a gente sabe que a magistratura está morando até fora do país, aí a gente está falando aqui. Correto. Que o advogado ele tem direito de ser recebido pelo magistrado a qualquer hora. E aí, isso não é um favor, é um ditame legal. Com todo o respeito que nós temos da magistratura, com todo o respeito que nós temos aos servidores públicos, com todo o respeito que nós temos ao diretor do Instituto de Administração Penitenciária, mas está faltando sim um preparo do servidor público para lidar com a advocacia. Correto. A advocacia chega de forma respeitosa, a advocacia chega da melhor forma possível. Infelizmente, o advogado e a advogada muitas das vezes leva chá de cadeira, a magistratura quer fazer agendamento para o advogado falar, em casos muitas das vezes que requerem urgência, e aí não dá para aceitar. Aí as prerrogativas da advocacia têm que ser respeitadas, não é um pedido, é um dever do serviço público. E aí, doutora Kênia, doutor Andrei, doutor Alencar, nós que estamos no dia a dia da advocacia, sabemos a dificuldade que nós enfrentamos nesse sentido. Nessa semana passada agora, houve uma colega advogada que foi agredida, e nós precisamos ir imediatamente. O agressor, ele foi dado voz de prisão e imediatamente ficou detido na Delegacia das Mulheres. Acompanhamos o momento em que ele ficou detido, em que a comissão deu a voz de prisão para ele, ele ficou detido. E nessa semana passada também, o servidor público da delegacia tentou tirar o advogado de dentro da sala e também recebeu voz de prisão. Abuso de autoridade. Não podemos mais, doutor Alencar, doutora Kênia, advogado, ser conivente com violação de prerrogativa, porque isso é abuso.
Doutor Alencar, doutor Sonias, doutor... À vontade. Eu passei por uma situação recente de que eu tentava fazer uma sustentação oral. E o meu prazo, que agora muitos colegas não sabem, entendeu? Mudou. Você tem que pedir para fazer sustentação oral, hoje poderia ser na hora. Eu quero fazer sustentação oral no tribunal. Então, já tinha passado o prazo, que tem que ser até 24 horas antes da sessão de julgamento. Então, eu cheguei lá e queria fazer a minha sustentação e não podia, por conta dessa resolução. Então, eu não fiz, aí o julgamento não ocorreu, aí teve uma outra sessão de julgamento. E eu queria apenas dizer que houve juntadas de documentos e que o Ministério Público ele deveria ter acesso, não a qualquer decisão poderia ser nula. O desembargador disse que era para eu desligar o meu microfone, entendeu? Para desligar o meu microfone para eu não falar, para eu não fazer minha sustentação oral. Eu disse que já tinha passado o prazo. Eu disse, não, doutor, eu não vou fazer minha sustentação oral, o senhor já disse isso, que eu perdi o prazo, mas eu queria apenas dizer para o membro do Ministério Público e para os outros vogais que foi juntado. Ele disse assim, não, o senhor não vai falar. Desligue o microfone dela. Desligue o microfone dela. E a técnica não desligou o microfone, entendeu? E eu falei, entendeu? E eu disse não. Aí eu falei exatamente isso, que tinha sido juntado documentos e que lá na frente aquela decisão poderia ser nula, porque o Ministério Público ele não tinha tomado conhecimento daqueles documentos e deveria se manifestar. E graças a Deus, com a minha fala, e que não cortaram o meu microfone, porque eu sou uma autoridade, assim como o desembargador é uma autoridade, eu também sou, e deveria ser respeitado o meu direito de fala, porque eu disse para ele que eu não ia fazer sustentação oral e que eu apenas queria fazer essa observação. Então, eu fiz a observação e não me calei. E os outros dois vogais ficaram com dúvida e pediram vista. E ontem no dia 28, saiu a terceira sessão de julgamento, o vogal já foi a favor do meu recurso, entendeu? Então, nós advogados, eu estou lá, estou pedindo o meu direito de fala e do contraditório da ampla defesa, que é resguardado a todos nós, entendeu? Então, se eu não tivesse suscitado essa dúvida, entendeu? A causa estaria perdida, entendeu? Então, é necessário que as autoridades, desembargadores, magistrados, promotores, todo o respeito que a gente tem a eles, que eles também se façam, eles nos respeitem, entendeu? Porque o direito é bom, o direito e o respeito é bom para ambas as partes. Como o senhor bem falou, doutor, o advogado ele exerce uma função de menos público. Eu não estou lá no tribunal, no fórum, que eu quero, entendeu? Estou defendendo um direito que não é meu, estou defendendo um direito do meu cliente, entendeu? A gente não está ali para brincadeira, para brigar com ninguém. Como o doutor Andrei falou, muitos pensam que o advogado é o inimigo deles. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós estamos para defender o direito dos nossos clientes e lutar pelo direito deles. É isso. Eu queria que cada servidor, aí 20 anos, quase 20 anos de advocacia, um desembargador para desligar o meu microfone. Que falta de respeito, sabe? E doutor Eusonias, doutor Andrei, doutor Alencar, nesse dia eu chorei. Eu cheguei em casa, eu chorei na hora, não dava para chorar, mas isso assim, é um abalo tão grande, porque é público, a sessão é pública, tem várias pessoas lá vendo, entendeu? Aí só assim a gente entende o que é dano moral, entendeu? Eu me senti totalmente, entendeu? Abalada, constrangida, entendeu? Abalada profissionalmente, porque uma autoridade não me respeitar como autoridade, entendeu? E principalmente uma autoridade que entrou no tribunal, entendeu? Com o voto da advocacia, que já foi advogado, entendeu? Que já foi advogado.
que hoje exerce e hoje está desembargador graças ao voto da advocacia, entendeu? Ao 5º Constitucional. É isso que foi mais decepcionante. E eu ainda votei na pessoa, entendeu? Eu ainda votei na pessoa. Então, as pessoas, eles têm que nos respeitar. Nós somos autoridade. E nós exercemos esse munus público, que não é o doutor Eusonias que está falando, entendeu? É a Constituição Federal, é a legislação, entendeu? O direito de fala cabe a qualquer um. Eu já tinha dito para ele, doutor, eu não vou, como eu não obedeci o prazo, eu não vou fazer a sustentação oral, mas eu queria só fazer uma colocação. Desliga o microfone dela. Aí, quando eu comecei a falar alto, porque ele queria desligar o microfone, ele disse que eu fui mal educada. Eu não fui mal educada. Eu precisei levantar a minha voz. Porque às vezes, quando nós levantamos a nossa voz, sim, entendeu? Porque é necessário levantar, entendeu? Porque eles não nos respeitam, entendeu? Então, para a gente ser ouvido, é necessário, às vezes, a gente levantar a voz e ser agressivo. Eu não suporto levantar a voz e ser agressiva, mas muitas vezes é necessário. É necessário ser agressiva, é necessário levantar a voz para ser ouvida, entendeu? Enquanto a gente não deveria usar esses argumentos, a gente deveria... Ah, doutora, já passou a sua vez de fazer o pedido para fazer a sustentação oral, mas por que a senhora queria falar, entendeu? Não, a senhora está sendo uma desliga do microfone dela, sabe? Muito bem, nós escutamos aí a doutora Kênia fazendo belíssimos comentários aí sobre as prerrogativas do advogado. O Direito em Debate e a hora certa. São 8h53 na sua 105.9, Rádio Onda Livre de Santana. Já caminhamos aí, infelizmente, para o final do programa O Direito em Debate, o melhor programa jornalístico e jurídico de todos os sábados, amapaense, aqui com o doutor Alencar, o Caçador Web, o doutor Andrei Pinheiro, doutora Kênia Pinheiro e o doutor Eusonias. Muito nos orgulha essa bancada aí maravilhosa, de excelentes advogados aí que militam no dia a dia na área jurídica e também são pessoas que têm a sua opinião aí na sociedade, influenciam mesmo com suas brilhantes opiniões, que muito nos engrandece aqui no programa O Direito em Debate, dizendo que eu estou aqui em Altamira, por isso que a transmissão não está muito boa, a gente pede até desculpas aos nossos ouvintes, mas no próximo sábado eu estarei em Macapá já para transmitir o programa O Direito em Debate. Doutor Eusonias, faça suas considerações finais, fique à vontade, excelência, para finalizar a sua brilhante participação no programa O Direito em Debate neste sábado. Obrigado, doutor Alencar, doutor André Pinheiro e doutora Kênia, e eu quero parabenizar pela iniciativa, e o que nos comanda aí diretamente das terras do Assumir, da grande empresa Belo Monte, da grande hidrelétrica, que é uma das maiores, se não uma das maiores hidrelétricas do mundo. Correto. Geração de energia para todo o Brasil. Correto. E através dessas ondas do Rio Xingu, que se transmite aí para todo o Pará e o estado de Amapá, esse conhecimento sobre a cidadania, conhecimento sobre a política, sobre o jornalismo, e essencialmente hoje nós falamos sobre as prerrogativas da advocacia. Como muito bem foi falado, o advogado é uma autoridade que defende a cidadania e não há qualquer subordinação entre o advogado, servidores públicos e membros do Ministério Público, devendo todos respeitarem a advocacia. Eles devem, é necessário o dever de respeito à advocacia, porque a advocacia sim representa o cidadão. E representar um cidadão representa a defesa dos direitos
fundamentais. Então não existe qualquer subordinação. O advogado ele é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da advocacia. E tem direito a falar com o cliente a qualquer momento para resguardar os seus direitos. Doutor Alencar, doutor Andrei Pinheiro, doutora Kênia, é uma satisfação enorme poder participar desse programa. Aprendo com o doutor Andrei Pinheiro, aprendo muito com o doutor Alencar, com a doutora Kênia, e eu quero dizer para vocês que já ganhei sábado só poder participar dessa bancada juntamente com o vosso excelente, doutor Andrei, que é, além de advogado, posso dizer que é meu amigo, meu colega, aguerrido na defesa da cidadania e na defesa da advocacia. Doutor Alencar, que é um expert nos botões aí do rádio, que está nos comandando lá das terras do Açuruni e da tribo Xingu. É uma satisfação, muito obrigado, bom dia a todos. Igual, doutor Andrei. Eu gostaria de agradecer, né, por ter feito parte aqui dessa bancada, né, mais um sábado, né, de esclarecimento, mais um sábado de engrandecimento da advocacia, mais um sábado de aprendizado, tanto com o doutor Sonias, que é um expert em prerrogativa, a sua idade, no doutor Alencar também, que é um grande advogado e um grande jornalista, quer dizer, é um homem multifuncional. Então eu gostaria de agradecer a todos, principalmente o povo de Santana, um abraço a todos vocês, tá? Santana, Macapá, o Amapá, o Brasil, tá? Que nós estamos agora entrando num novo rumo, tá? Com um novo governo, com novas ideias, e que o país tende a crescer e tudo vai dar certo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, saúde, paz e família. Um abraço. Muito bem, doutora Kênia. Eu queria também agradecer de hoje estar, né, com vocês, meus colegas, doutor Andrei, que eu conheço há muito tempo, doutor Sonias, que eu conheço lá da Unifap, e o doutor Alencar agora, que é realmente um grande jornalista, ele que fica só nesses botões, nos comanda, né, fica só nesses botões aí da rádio, e eu sou apaixonada também por jornalismo, por rádio, eu gosto muito de rádio. Então é muito bom dividir essa bancada com vocês, dividir conhecimento e aprender, porque todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho. O direito é muito amplo, tem várias áreas e acho que cada um de nós aprende um pouquinho. Ninguém sabe, doutor Márcio Andrei, uma sumidade no direito criminal, doutor Eusonias também, doutor Alencar, os criminalistas. Então eu estou ladeada, eu estou rodeada de criminalistas e colegas assim tão carinhosos e que respeitam, é o mês da mulher, né? Que respeitam as mulheres, entendeu? Nós advogados, nós colegas advogados. Então eu fico muito feliz de estar nessa bancada e estar com homens, grandes homens profissionais e pessoas humanas que nos respeitam. Então muito obrigada, tá? Muito obrigada por todos os elogios, viu, doutora? É isso aí, você participou do programa O Direito em Debate aqui na sua 105,9. Fico com Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. No próximo sábado, acompanhe o nosso programa nas ondas da 105,9 pelo aplicativo e também pelo YouTube. Agora você fica com o nosso querido amigo DJ Ita na Estação Sucesso aí de todos os sábados. Excelente programa. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Não percam todos os sábados das 7 às 9 da manhã o programa O Direito em Debate, o maior programa jurídico e jornalístico do rádio amapaense. Apresentação doutor Alencar, o Caçador Web, doutor Andrei Pinheiro e Paulinho do Cinema, na sua 105,9 FM, Rádio Onda Livre de Santana. Esperamos por você.